Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais uma rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através das suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo Atos de número 6 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também um grande número de sacerdotes que obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes e maravilhosos sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que estava com ele, que falava por intermédio dele. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós vemos aqui claramente que estava crescendo cada vez mais as tarefas, ali no meio da igreja. Então nós vemos que conforme a medida da igreja, que ela ia se crescendo, que ela ia aumentando, expandindo, automaticamente é claro que vai aumentando também as necessidades e os problemas que tem no dia a dia a serem resolvidos. Ou seja, a demanda de trabalho era enorme para os apóstolos. Então os apóstolos ali, através da sabedoria e do Espírito Santo de Deus, eles anunciaram que havia necessidade de separar essas tarefas para algumas pessoas. Contudo, eles sabiam que para que o fluir de Deus continuasse ali na igreja, eles precisavam dedicar essas tarefas, delegar essas tarefas para outras pessoas, para que eles pudessem continuar se consagrando, buscando a palavra de Deus em oração. Então a gente vê que foi dessa necessidade que surgiu o ministério dos diáconos, como nós estamos lendo aqui. Do grego antigo, essa palavrinha que eu vou te mostrar aqui, essa é a palavra grega, que significa diácono, que significa também, na tradução para nós, ministro, um servo, um ajudante, amém? Aquele que ajuda no meio da igreja. Então os apóstolos, eles se reuniram e oraram e nomearam a princípio 7 diáconos, que são esses nomes que nós acabamos de ler, para auxiliar ali no ministério. E a gente vê que de agora em diante as questões funcionais da igreja passam a ser responsabilidade deles, para que os apóstolos pudessem permanecer o tempo integral em oração, em santidade e realizando os feitos do Senhor. Então, meus amados, nós vemos que um dos diáconos aqui que mais se destacou na igreja primitiva foi Estevão. E nós sabemos que esse homem aqui, como diz a palavra de Deus, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Ele era poderoso em Deus, não ele era poderoso, mas o Espírito de Deus que estava sobre ele dava condições de ele realizar grandes sinais extraordinários no meio do povo. Ele estava ali anunciando o evangelho de Jesus Cristo e Deus, por meio dele, operava esses tais sinais. E esse desempenho que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, de ser totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, fez com que muitos líderes religiosos se levantassem em oposição a ele.
inclusive pagaram propina para que pessoas pudessem fazer falsas testemunhas, apresentar falsas acusações contra Estevão, dizendo que ele estava cometendo de blasfêmia contra Moisés e contra a Deus. E nós sabemos, meus amados, que neste momento é um momento triste, que onde nós sabemos que o apóstolo Paulo fez parte. É um momento muito triste da vida de apóstolo Paulo, onde ele não era convertido ainda, ele não conhecia Deus ainda, e ele participou, né, desse homicídio, né, onde as pessoas apedrejaram Estevão. E ele ali segurou a capa e ele também ajudou em voto para poder matar Estevão. E Estevão foi morto através, né, desses homens que agiram de má fé contra ele. Mas ele em momento nenhum negou a Jesus, em momento nenhum ele parou de anunciar o evangelho. E nós sabemos algo que nós iremos estar lendo amanhã, algo muito lindo, né? Estevão ali cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos ao céu, ele viu a glória de Deus, ele viu a Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, né? Na direita de Deus, na mão direita de Deus. Então ali expulsaram ele da cidade e apedrejaram ele até a morte. Mas esse homem morreu, foi martirizado, né, e não negou o nome de Jesus, e hoje ele está, né, no paraíso com toda certeza, pois ele não negou o nome de Jesus. Meus amados, esses são os ensinamentos. Isso é uma história, né, lá do tempo antigo, do que aconteceu, do que pessoas sofriam através do evangelho, de propagar a palavra, as boas novas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Né? Hoje eu sou um canal, hoje eu sou, né, um vaso do Senhor para poder falar da palavra de Deus ao teu coração. E se você abrir o teu coração, essa palavra poderosa de Jesus vai entrar em você e vai achar guarida, e dentro de você vai te fazer grandes coisas, grandes mudanças, grandes transformações, grandes curas, né? Através da fé, o milagre acontece. O milagre acontece através da fé. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa meditar nela dia e noite, que você possa entender tudo que a obra do Senhor é com muita organização, né? Como nós vimos aqui, a instituição dos diáconos, para que eles pudessem ali resolver as coisas internas e externas da igreja, né? E o testemunho de um homem chamado Estevão, que esses homens opositores foram lá, acusaram ele de falsas acusações e mataram ele. Ele foi martirizado pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus fala que no mundo nós teremos muitas aflições, mas é para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Amém? Então creia na palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus, creia que o milagre pode alcançar a tua vida. Simplesmente você tem que acreditar, ter fé, pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, intermédio do Espírito Santo de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.